Tudo em ordem. Tudo em ordem. TRT-FM IOB, trazendo o que é direito para você. Bom dia, ouvintes da TRT-FM, eu sou Zequias Nobre, começamos agora mais uma edição do Tudo em Ordem e hoje para falar de um assunto relacionado ao agronegócio, um assunto que está palpitando ainda aí no meio jurídico. Áreas úmidas em Mato Grosso. Para falar sobre isso, a gente recebe agora aqui no estúdio Tatiana Monteiro, ela que é advogada e presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB de Mato Grosso. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda ao Tudo em Ordem. Eu que agradeço pelo convite, em nome da presidente da OAB, doutora Gisela Cardoso, agradeço o convite e de toda a diretoria aqui também, para tratar de um assunto que é extremamente relevante, importante e polêmico nessas duas últimas semanas aqui no estado de Mato Grosso e principalmente aqui na capital. Vamos tentar entender que polêmica é essa. Eu sei que tem a ver com áreas úmidas, áreas úmidas em Mato Grosso. Doutora, para a gente começar a entender isso, o que diz a legislação sobre as áreas úmidas? O que é isso no conceito mais simples aqui para o ouvinte poder compreender? Tá. Quando a gente fala de áreas úmidas, nós estamos falando de uma área sensível, que a partir da edição do Código Florestal de 2012 trouxe parâmetros para a ocupação desses territórios considerados como áreas úmidas. O Pantanal, por exemplo, é uma área úmida. Sim, é pra considerado. Ficar bem claro para o ouvinte. Exatamente. Pantanal Mato Grossense e Mato Grosso do Sul são áreas consideradas frágeis, consideradas áreas úmidas, com base numa convenção internacional de Ramsar. Então, essa discussão ela vem já há muito tempo, no mundo afora e também internamente no Brasil. Mas desde 2012 nós temos um conceito legal do que vem a ser áreas úmidas conforme o Código Florestal Brasileiro. Vou até peço aqui a licença para fazer a leitura aqui. O que são essas áreas úmidas? Conforme o artigo 3º, são as áreas de pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação. Então, o Estado de Mato Grosso, principalmente por meio de seu órgão ambiental, que é a SEMA, vem fazendo também essa discussão interna já há algum tempo. No caso do Pantanal Mato Grossense, nós já temos uma discussão desde 2008, uma legislação específica, mas nós não podemos comparar o Pantanal Mato Grossense, com uma legislação específica, um bioma específico, com duas regiões diferentes, que são as regiões do Araguaia e do Guaporé. Perfeito. O poder público se preocupa com essas áreas porque são áreas mais sensíveis, Então Exatamente. Tem que ter um cuidado na hora de explorar economicamente. Exatamente. Joia. A polêmica que tem circulado recentemente aqui em Cuiabá diz respeito às áreas úmidas do Araguaia e do Guaporé, não é isso? Isso, exatamente. São duas regiões constituídas por 19 municípios. Então, hoje nós temos uma base de referência no órgão ambiental estadual, que é a SEMA, que trouxe essa configuração, esse limite geográfico para 19 municípios, considerando essas duas regiões como áreas úmidas. Então, todas as atividades econômicas, sejam para uso agropecuário principalmente, elas sofrem restrições. Só que esses parâmetros legais, de como licenciar, de como regularizar, não estavam definidos. Então, essa definição ela veio por meio de uma resolução do CONSEMA, número 45 de 2022, do ano passado, e que foi questionada judicialmente pelo Ministério Público Estadual. E aí que está a grande polêmica, Exatamente, essa é a grande polêmica, porque o Ministério Público Estadual ingressou há mais de mês com uma ação civil pública, momento em que há 2 semanas, 2 semanas e meia, nós tivemos aí um deferimento da liminar, praticamente acatando todos os pedidos do Ministério Público. Ou seja, é uma decisão que antecipou uma decisão futura, já trazendo para este momento Sim, uma restrição. É uma liminar ainda, o mérito não foi atacado, mas Tem efeitos práticos. Tem muitos efeitos práticos, e principalmente a questão dos impactos socioeconômicos em 19 municípios matogrossenses. Essa liminar, em síntese, ela trazia o quê para ser tão importante a sua decisão, o seu texto? O primeiro ponto é a questão da suspensão da aplicabilidade e dos efeitos da resolução CONSEMA 45 de 2022.
Tá? Então, essa resolução, ela trata da questão dos novos licenciamentos e a regularização de algumas atividades, principalmente de drenos. Então, era o novo licenciamento e regularização. E, além disso, que é um ponto também bastante delicado, do pedido do Ministério Público e da decisão de liminar que foi dada, é a aplicabilidade da legislação do Pantanal, que é uma lei desde 2008, que foi alterada ano passado, específica para 7 municípios pantaneiros, né, porque a gente está falando da área alagável do Pantanal, da planície inundável do Pantanal, para 2 outras regiões diferentes. O que traz essas restrições da lei do Pantanal? A lei do Pantanal, ela traz várias restrições econômicas, atividades que não podem ser empreendidas. Por exemplo, monocultura, plantio de soja, algodão, milho, cana-de-açúcar, exploração minerária, PCHs. Então, restringiu economicamente todas essas atividades para 19 municípios matogrossenses. Para a gente tentar entender, então, essa liminar, de certa forma, trouxe para a região do Araguaia e do Guaporé, nas áreas consideradas úmidas, aquilo que era aplicado no Pantanal, sim, as restrições econômicas do Pantanal. Exatamente. E aí trouxe um impacto muito grande em relação à classe produtiva daquela região, é isso? Sim, a classe produtiva do agronegócio, mas também as outras atividades econômicas, até a vida econômica do município, porque nós sabemos que grande parte desses municípios, né, principalmente ali na região do Araguaia, vivem economicamente dos tributos que vêm também do agro e de outras atividades econômicas. É uma região explorada economicamente na parte agropecuária, como quase o Mato Grosso. Sim, mas nós temos também outras atividades que são desenvolvidas lá, por exemplo, minérios, insumos, né, que serve para várias cadeias, a questão de exploração de areia, cascalho, argila, enfim, né. Quais são os municípios que estão nessa região? A gente consegue eu vou citar alguns. Na região do Guaporé, Pontes Lacerda e Vila Bela Santíssima Trindade. Primeira capital de Mato Grosso. Exatamente, são os 2 municípios afetados. Ali na região do Araguaia, a gente tem que, pela decisão, nós temos 3 municípios mais críticos, que é o município de Cocalinho, 99% do município está na delimitação dessas áreas úmidas, Luciara e esqueci o nome do terceiro município. Mas assim, a gente pode falar de Água Boa, a questão ali de Barra do Garças, Nova Chavantina. Então são municípios que foram impactados por essa decisão recente liminar dada por qual vara? Vara Especializada em Meio Ambiente. Perfeito. Exatamente. E aí houve uma atuação da sociedade, eu sei que muitos setores econômicos estiveram envolvidos, inclusive a Assembleia Legislativa, a OAB de Mato Grosso. Exatamente. A OAB, né, ela constituiu internamente um grupo de trabalho para debater esse assunto, até porque veio uma demanda muito grande dos presidentes das subseções da região do Araguaia. Então, isso ia impactar a economia local e interfere não só na vida do advogado, mas na vida do comerciante, na vida dos servidores públicos. A economia está girando em relação exatamente, a economia local. Então, internamente, nós discutimos com a diretoria da OAB o que seria feito. Conseguimos uma agenda com o Dr. Rodrigo Curvo, responsável pela liminar. É o juiz que deu a liminar. Exatamente. Então, ele compreendeu a magnitude, né, e a preocupação da pauta. Naquela oportunidade dessa conversa, ele já habilitou a OAB, né, de imediato, enfim. E nós, na segunda-feira, a OAB ela protocolou a habilitação na ação civil pública, né, como amigos da corte. Né? Então, tem uma decisão nova agora. Exatamente. Então, ontem nós tivemos uma decisão do próprio Dr. Rodrigo Curvo suspendendo temporariamente os efeitos da liminar. Para que isso possa ser melhor estudado. Sim, exatamente. No âmbito exatamente. da o prazo de 120 dias, suspendendo os efeitos da liminar até que se façam os estudos necessários, a negociação necessária com o próprio Ministério Público, porque ele faz o encaminhamento para a Sejusc, né? Que é o órgão de conciliação. Conciliação, exatamente. Ou seja, a ideia é que se resolva todo esse imbróglio de forma amigável entre o Ministério Público e os setores da sociedade interessadas na parte econômica em relação a Araguaia e Guaporé, é isso? Exatamente. Então, teremos novidades futuramente em relação a isso. Com certeza, né? E é um assunto importante do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico, né, doutora? Sim, assim, a gente sempre, quem trabalha na questão ambiental e até na questão do agronegócio, tem um grande princípio basilar do direito, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, toda ação humana ela tem que se basear no tripé.
né, do ambiental, do econômico e social. Então, eu acho que a gente tem que ir nessa linha, né, de uma estrutura lógica, equilibrada, para atender todos os anseios da proteção ambiental, como se pretende com o Ministério Público na ação dele, e também nos interesses econômicos e sociais de importantes regiões para o estado de Mato Grosso. A gente precisa fazer essa compatibilização, essa harmonização de interesses, né? Então, por isso que o judiciário é importante também nessa discussão aqui no estado de Mato Grosso. E as entidades representativas, né, como a OAB, outras entidades que ingressaram na ação, como a própria mesa diretora da Assembleia, vários municípios, sindicatos rurais, a FAMATO, o IMEA, né? O IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia da Agropecuária, com vários estudos dos impactos socioeconômicos, o que isso interfere no FETAB, o que isso interfere também na questão de logística, transporte, na questão de implantação de atividades, de infraestrutura na região, né? O IMEA apresentou na audiência pública que talvez teria até interferência na implantação da ferrovia na região. Então, ou assim, seja, é um assunto bem polêmico, com muitas vertentes a serem analisadas. Bem delicado, um assunto bem delicado aqui, que traz essa pauta ambiental. Perfeito. Para o nosso estado. Eu acho que você há de voltar aqui futuramente, quando tivermos uma decisão mais final sobre isso, né? A conclusão dos estudos. Enfim, quero recebê-la novamente aqui no estúdio da TRT-FM, dentro do Tudo em Ordem. Doutora Tatiana Monteiro, presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB de Mato Grosso. Nosso tempo já terminou. Quero agradecer muitíssimo sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada. E assim chegamos ao fim de mais um Tudo em Ordem. Você pode ouvir novamente esse bate-papo na nossa rádio agência ou acompanhar pelo YouTube da TRT-FM. O bate-papo foi transmitido ao vivo aqui para todo mundo. Chegamos ao fim desse bate-papo e eu espero você no nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. Um abraço e até a próxima. Tudo em Ordem é uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, e a TRT-FM, do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.